Êxodo capítulo 40. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No dia do mês primeiro, ao primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo, a tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois colocarás nele a mesa, e ordenarás nela o que há de ordenar-se. Também colocarás nele o castiçal, e acenderás as suas lâmpadas, e porás o altar de ouro para o perfume diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e porás a tina entre a tenda da congregação e entre o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto, e todos os seus vasos, e santificarás o altar, e o altar será santidade de santidades. Então ungirás a tina e sua base, e a santificarás. Também farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás a Arão os vestidos santos, e o ungirás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar a seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio. E será que sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E Moisés, pois, o fez, conforme a tudo o que o Senhor mandou-lhe, assim fez. E aconteceu, no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado, porque Moisés levantou o tabernáculo, e pôs suas bases, e armou suas tábuas, e colocou nele suas barras, e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor mandara a Moisés. Tomou mais o testemunho na arca, e colocou as barras na arca, e pôs o propiciatório entre a arca em cima. E levou a arca em o tabernáculo, e pendurou o véu da coberta, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor mandara a Moisés. Também pôs a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão, perante a face de o Senhor, como o Senhor mandara a Moisés. Pôs também, na tenda da congregação, o castiçal, na fronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e acendeu as lâmpadas perante a face de o Senhor, como o Senhor mandara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o perfume de especiarias aromáticas, como o Senhor mandara a Moisés. Também pendurou a coberta da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e sobre ele ofereceu holocausto e oferta de manjares, como o Senhor mandara a Moisés. Também pôs a tina entre a tenda da congregação e entre o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram dela suas mãos e os seus pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor mandara Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória de o Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória de o Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo,
Então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Porém, se a nuvem não se alçava, não caminhavam até o dia em que ela se alçava, porquanto a nuvem de o Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas.